A espiritualidade é um processo de despir-se. A palavra crescimento, desenvolvimento, é entendida na maioria das vezes como um processo de acúmulo. Acúmulo de conhecimentos, acúmulo de bens, ou mesmo um acúmulo de experiência em uma determinada área. Isso é considerado o desenvolvimento da sua carreira, por exemplo. Muitas pessoas abordam o desenvolvimento espiritual da mesma forma, como algo que deve ser alcançado, algo que eu não sou e preciso me tornar. Esse tipo de abordagem pode até ser positiva ao iniciante, que está começando a olhar para si mesmo, que começa a procurar viver em harmonia com o mundo, por exemplo. Mas também é essa abordagem que faz com que muitas pessoas se percam na busca espiritual. Muitas pessoas cultuam uma espiritualidade egóica, simbólica e cheia de modelos. Muitos, nessa busca de desenvolvimento espiritual, se apegam ao fantástico, aos milagres e aos diversos modelos de céu imaginados. Não há nada de errado em acreditar em um certo modelo de mundo espiritual que nos aguarda após a morte. E, de fato, a ideia da continuidade da vida após essa passagem é um pensamento que conforta as pessoas e até mesmo as ajudam a entender o sentido de suas vidas. Mas existe um porém, um viés. Esse tipo de busca espiritual, feito por muitos, é uma busca de expectativas, uma busca fora do aqui e agora. Essa busca é muitas vezes uma tentativa de preenchimento de si próprio e até mesmo pode se tornar uma distração da verdadeira espiritualidade. Desenvolvimento espiritual é um termo um pouco problemático e certamente confunde os buscadores. Desenvolvimento implica em se tornar algo superior a si próprio, em ser algo a mais do que você já é. Desenvolvimento tem um viés temporal e passa a ideia de alcançar. Porém, a verdadeira espiritualidade não precisa ser alcançada. Não é como se Deus estivesse escondido acima de uma determinada altura no céu e para alcançá-lo você precisasse construir uma escada com seu desenvolvimento moral. Espiritualidade é despir-se. É remover de si próprio as camadas de condicionamento que te distanciam de sua verdadeira natureza. Espiritualidade é o caminho de volta, é retornar à sua natureza. É se lembrar de quem você realmente é. Não é algo que você precisa se tornar, é algo que você já é, aqui e agora. Muitos buscam incessantemente a espiritualidade e se preenchem de crenças, símbolos, rituais e até mesmo preconceitos. Essa é a espiritualidade egóica. Existe a todo tempo uma noção de eu e muitas vezes de um eu superior aos outros, porque eu sou espiritualizado. E assim, os buscadores se enchem de mais e mais coisas. A verdade é que para encontrar a espiritualidade você deve se esvaziar. Quando você estiver totalmente vazio, não haverá distinção entre você e Deus. Mas é compreensível que isso tudo que estou falando, que essa proposta de despir-se, de se esvaziar, seja difícil de compreender pela mente. O ouro da mente são os pensamentos, as formas mentais, os modelos e conceitos. Quanto mais avançados e estéticos os conceitos, mais a mente se satisfaz. A espiritualidade mental é criar uma cosmologia metafísica, por assim dizer, mais lógica possível. Podemos ver muito isso na espiritualidade ocidental moderna. Teorias complexas de mundo espiritual, imaginadas para explicar profundamente a vida humana, o porquê do sofrimento humano e o que nos espera no pós-vida da Terra. Não estou de nenhuma forma fazendo uma crítica a isso. Eu mesmo acredito que há algum mundo na próxima vida. Porém, chega um ponto em que esse conhecimento nada mais terá a te agregar. Chega um ponto em que você percebe que essas especulações sobre o mundo espiritual
muitas vezes não lhe são úteis para a vida que tem agora. Da mesma forma, não te fazem mais espiritualizado. Chega um momento que você se cansa e até mesmo começa a questionar as diversas e divergentes fontes das informações sobre os mundos espirituais. Mas é aí que surge a oportunidade da verdadeira e mais profunda espiritualidade surgir. É quando você se cansa das histórias repetitivas da mente. É quando você começa a ter um olhar mais profundo e começa a trilhar o caminho contrário, o caminho de despir-se. Primeiramente, despir-se do título de conhecedor das verdades. Abrir mão das certezas e não dar mais tanta importância aos modelos mentais que não têm nada a ver com o aqui e agora. Enxergar que os mundos imaginados, existam eles ou não, aqui e agora, são só imaginação. Então, você corta esse fluxo incessante de pensamentos e idealizações e começa a experienciar o seu verdadeiro eu, que está além dos pensamentos. Você não precisa de desenvolvimento espiritual. Deus já está em você. Você só precisa perceber que não é necessário nenhum tipo de busca, nada a ser alcançado. Você só precisa abandonar essa identificação com as ideias, modelos e pensamentos. Você precisa se descascar de todas as camadas do seu ego e encontrar o tesouro espiritual que já está com você e que sempre esteve. Essa luz está dentro de você, mas está turvada por muitas camadas de ego, de pensamentos, modelos e poluição mental. Você só precisa despir-se. Entendendo isso, é claro que esse descamamento não acontecerá do dia para a noite. Então, paradoxalmente, podemos falar do processo de despir-se como um desenvolvimento espiritual. Conforme você toma consciência de suas crenças, toma consciência de qual viés, quais vivências você passou para a construção de determinados pensamentos, você não mais estará vivendo sob a sombra deles. A meditação pode te ajudar com isso. Apenas parar e observar. Permitir que a presença te preencha. Abrir mão da reflexão, da obsessão de raciocinar tudo e de tentar modelar o mundo com a sua mente. Experimente isso. Identifique as camadas de você, as máscaras e as roupas de sua personalidade. Veja que roupas são essas e despoje-se.